é que o marketing não é uma ciência exata. Você pode pegar tudo aquilo que eu fiz aqui, por isso que eu não tenho problema nenhum de falar, de mostrar os números e abrir, e eu não tenho problema nenhum, porque a pessoa nunca vai conseguir replicar aquilo que eu fiz. Oi, gente, meu nome é Tamires Marquezin e hoje nós vamos falar de marketing contábil. E ninguém melhor que o Anderson Hernandes para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Tudo Anderson? bem. Então, Anderson, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi essa sua trajetória, como você começou esse processo de marketing contábil. Bem, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing e aí eu meio que me encantei um pouco com a temática, né? Eu já era empresário contábil, já fazia algumas ações de marketing, mas ainda muito simples ainda, um processo ainda muito inicial. Mas aí eu comecei a fazer alguns cursos e aí eu comecei a perceber que a minha praia era muito mais sair da operação e ir para o lado do processo de captação, de retenção, fazer todo um trabalho de crescimento. Foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo. Aí eu vi que mesmo tendo feito alguns cursos, eu podia ir além, que era justamente buscar ali uma graduação, né? Na época, eu acho que a graduação ela entregava muito ainda para o profissional de marketing e foi aí que eu decidi fazer a graduação. Então eu fui, estudei o marketing durante o meu processo de graduação, cheguei até a dar aula na faculdade também. E aí comecei a aplicar dentro da nossa empresa contábil, começamos a trabalhar isso, aí veio os livros, veio todo o processo que a partir de então começou a acontecer. E em 2010 você escreveu o livro Marketing Contábil. Ele não foi seu primeiro livro, você escreveu o primeiro livro em 2001. Mas por que você escreveu esse livro? O que te levou, assim? Foi essa paixão pelo marketing? Foi a necessidade que você encontrou no mercado? O que te levou a escrever esse livro? Então, voltando um pouco lá em 2001, quando eu escrevi Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, o que eu pensei, né? Eu pensei que se eu fizesse um livro que fosse para o meu cliente, para o meu público-alvo, esse livro ele poderia agregar muito mais valor ao serviço. Porque eu já notava que era um pouco complicado você chegar para um público e falar assim, eu tenho uma empresa de contabilidade e nós fazemos abertura de empresa, fazemos isso, aquilo outro. Mas eu poderia chamar a atenção do meu público de uma forma diferente. E pela gestão, eu já vi que era uma dor muito grande, porque o Sebrae tinha recém-publicado uma pesquisa onde apontava que a possibilidade de uma empresa durar mais de 5 anos era mínima. Né? Nós estávamos falando, na época, algo em torno de apenas 25% das empresas passavam desse período. Ou seja, a alta taxa de mortalidade no Brasil era muito significativa. E aí eu estudei o que levava as empresas a morrerem. Então, os fatores relativos à gestão do negócio como um todo, mas especificamente na parte de gestão financeira, ter um negócio, sem ter uma demanda específica para aquele mercado, alguns fatores. E baseado nesses fatores aí, eu acabei escrevendo um manual prático sobre sobrevivência da pequena empresa. Depois eu escrevi algumas outras coisas, né, até por ordem pessoal, escrevi um livro sobre adoção, contando a história da adoção dos meus filhos e tal. E aí, eu já estava naquela pegada do marketing e eu falei assim, por que não escrever um livro de marketing contábil, né? Porque não tinha, na verdade, no mercado alguma coisa que pudesse guiar os profissionais da contabilidade. Sentia falta desse material direcionado ao pessoal da contabilidade. Tá. E aí eu já vi que, como eu vi que tinha uma possibilidade da minha carreira ela ir decolar dentro dessa temática, o livro, obviamente, ia me dar muito mais autoridade, né, para o público, né? Porque o livro ele tem uma característica muito interessante, né? O livro ele abre possibilidades que você não conseguiria abrir se você não tivesse ele. Então, por exemplo, se você vai dar uma palestra, uma coisa é você, eu tenho uma palestra, tem um tema assim, outra coisa é você é o autor de um livro sobre aquela temática. Se você vai ser entrevistado, uma coisa é você, sou especialista do assunto, outra coisa diferente é você ser um autor de um livro. Então o livro, por exemplo, me possibilitou que eu fizesse entrevistas, me possibilitou que eu abrisse muito mais as portas para que as pessoas pudessem, por exemplo, me ouvir. Até tem um caso que durante muito tempo eu tentei palestrar pelo CRC de São Paulo, né? E aí o que acontece? Eu consegui fazer uma entrevista pela TV CRC que veio através do livro, ou seja, as pessoas lá acabaram vendo que eu tinha um livro sobre aquele assunto, o assunto ainda não era trabalhado no meio contábil, ainda era muito embrionário falar de marketing, ainda tinha muita resistência, né? Sobre a questão do código, o que pode, o que não pode, não, o contador não pode fazer marketing, tinha todo um aspecto que
que levava essa temática que acabava dizendo assim, a gente não pode nem falar a palavra marketing para contabilidade. Acabava engessando, era muito engessado, né? Todo mundo tinha um pouco... Eu não acho que é medo, mas como você disse, fica um pouco preso ao código, todo mundo... Isso. Marketing acabava sendo uma coisa muito fora da... Exatamente, porque o código de ética que agora foi reformulado, né? Nesse momento não está em vigor ainda o novo código, mas está prestes a estar. Então ele desengessou algumas coisas, né? Mas naquela época era muito, né? Muito mais engessado a visão. Anos atrás, né? Exatamente. Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E aí, consequentemente, nesse processo todo, a gente conseguiu abrir portas com o livro. Então foi assim, absurdamente muito bom ter investido tempo em publicar aquela obra. Livro. E depois que você publicou o livro, viu os resultados, por que você mudou para o marketing contábil? Então, como eu vi justamente que existia uma demanda de mercado, eu vi que nas palestras o público ele não entendia muito bem o que era, mas entendia que aquilo seria interessante, seria importante. Porque quem não quer pegar cliente? Lógico. Quem não quer conquistar clientes, entendeu? Então, esse é um processo natural de qualquer empresa. Uma empresa contábil ela tem características muito específicas, diferentemente de outras empresas. Por exemplo, se você tem um comércio, você tem que lutar para que todos os dias entre clientes no seu comércio, para que você possa vender. A empresa contábil ela trabalha com regime de recorrência, ou seja, a gente vende um serviço, que esse serviço se torna recorrente. Então, na prática, o cliente ele fica conosco durante o tempo de vida dele dentro da nossa empresa. Então, se esse tempo de vida for 24 meses, for 36 meses, for 5 anos, durante todo esse tempo ele vai pagar uma mensalidade. Então, isso, de uma certa forma, traz um pouco de engessamento nas ações de marketing. Porque, eu conquistei um cliente agora, ele vai me gerar faturamento recorrente. Sim. Sendo que numa loja, não. Você tem que estar sempre fazendo ações. Tem que estar brigando diariamente. Exatamente, para você trazer os clientes. Então, eu vejo que esse é um dos fatores também que levava um pouco as empresas elas não pensarem tanto no marketing. Porque elas conseguiam pegar um cliente aqui, outro ali, pegava um cliente por indicação e tal, e ela montava uma carteira, e ela tocando aquela carteira. O amigo do cliente. Exatamente. Tanto que os escritórios que hoje, talvez não hoje, né, um pouco mais atrás, porque depois nós passamos por uma outra fase de empresas que conseguiram alavancar muito mais a sua carteira, né? Mas esses escritórios que tinham uma carteira muito grande eram escritórios que já estavam há décadas no mercado. Você não via um escritório de poucos anos que ele conseguiu montar uma carteira tão significativa assim, diferentemente do que acontece hoje. Então, e falando desse negócio de fase, de mudança de tempo, assim, o que você acha que mudou no marketing contábil desde o seu primeiro livro até hoje? Assim? Eu sei que mudou muita coisa, mas assim, Mudou tudo. Mudou tudo, né? Tudo. Porque assim, quando eu escrevi o primeiro livro, a gente estava começando a fazer ações de marketing contábil digital, mas assim, de uma forma bem diferente do que nós fazemos hoje. Basicamente, nós tínhamos um site, nós conseguimos ter um movimento de pessoas que visitavam o site por conta de uma série de palavras-chave, mas a internet ela não fazia parte do dia a dia do nosso consumidor de serviços como é hoje. Hoje, por exemplo, o cliente era impactado por redes sociais e naquela época nós falávamos de quê? De Orkut. Então Você teve no Orkut? Tive no Orkut. Então, tipo assim, você falava, vou fazer uma campanha de marketing no Orkut. Não é uma coisa. Era totalmente impensável, né? Hoje a gente faz essa campanha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, nós temos o fator das redes sociais. Os vídeos, eles não eram predominantes, entendeu? Você não tinha, assim, uma estrutura de canal voltado para a contabilidade, para o mercado contábil, como nós temos hoje. Então nós temos hoje canais, né? Temos 2 canais hoje com mais de 100 mil inscritos, que são canais de empresas contábeis. Ou seja, isso era impensável naquela época. Então, se você olhar o marketing, você vê que tudo mudou. Mas e o marketing offline? A gente fala do marketing digital, mas o marketing offline? O marketing offline, hoje ele está muito mais junto com o marketing digital. Ou seja, a gente faz ações de marketing digital, mas a gente leva também junto ações do marketing offline. Então, na verdade, você acredita que um acaba influenciando o outro, né? Como se fosse uma balança. O marketing contábil, o marketing digital, desculpa, ele consegue atingir um número de pessoas muito maior, mas de qualquer maneira o marketing offline também não morreu e... Exatamente. E aí você tem uma característica que é o seguinte, por exemplo, se eu faço uma ação local, por exemplo, uma palestra é uma estratégia de marketing, que inclusive nós usamos ainda hoje, muito bem por sinal. Eu faço uma ação hoje, uma palestra, e aí nessa palestra, por exemplo, eu recebo um público lá e vamos eventualmente eu recebi, 150 pessoas e converti 3 clientes. Ok. Esse público, ele é um público local.
eu consigo trazer um público que está alinhado com os meus produtos, eu consigo levar uma temática que interessa esse público, eu consigo trabalhar. No marketing digital, se eu faço, por exemplo, ali um anúncio, eu até consigo direcionar, porque eu posso determinar qual a região que eu quero que apareça. Mas se eu faço, por exemplo, um artigo, esse artigo, por exemplo, ele entra na primeira página do Google, eu posso receber demandas em qualquer lugar do Brasil. Eu não tenho como pegar e dizer, não, eu não quero receber demandas em Manaus, não quero que o Google mostre meu artigo em Manaus. Então, ou seja, você tem uma amplitude muito maior. A mesma coisa se aplica à utilização do vídeo, de uma rede social. Hoje nós temos pessoas que nos solicitam proposta, a gente acaba perdendo por não ter condições de atender, porque geograficamente não é possível para nós nesse momento atender essas empresas. Pode ser que amanhã, com a tecnologia, com uma série de aspectos que ainda vão mudar dentro da prestação do serviço contábil, a gente consiga virar esse quadro, mas hoje a gente não consegue atender tudo. Então é uma diferença que nós temos dentro do marketing contábil online com esse marketing offline. E assim, além de você, hoje tem muita gente no mercado falando sobre esse assunto, entendeu? Isso como afeta seu trabalho? Isso afetou o seu trabalho? Você se sente... Não sei, como é a sua relação com isso? Bem, digamos que eu fui um dos precursores dentro da temática, né? Então, obviamente, isso me permitiu, por exemplo, criar um público maior. Então, se você olhar hoje o público de redes sociais, hoje o público que nós temos dos eventos que participam, dos cursos online, hoje já são mais de 5 mil alunos somente nos cursos online, são mais de 900 palestras realizadas no Brasil e também fora do Brasil. Então, ou seja, a gente conseguiu ganhar ali uma capilaridade do meu trabalho significativo. Com o tempo, começou a surgir outros influenciadores menores e outras pessoas que têm feito um bom trabalho. Uma das coisas que eu vejo é que o tema ele começa a ser mais discutido. Sim, ele começa a Quanto mais as mais, pessoas né? procurarem pelo tema, mais as pessoas elas vão se dar conta de que elas vão encontrar o meu nome lá no meio. Então, se eu tiver mais pessoas falando sobre marketing contábil, na hora que a pessoa for procurar, o meu vídeo vai aparecer, o meu blog vai aparecer. Então, não tem como a pessoa não ser impactada por um trabalho que eu faço se ela está procurando por aquele assunto. Então, acho que isso é bacana, porque eu não fico ali sozinho, meio que lutando para mostrar que o marketing existe. Você sente, por exemplo, você foi o precursor, você começou esse caminho e um pessoal acabou se identificando, seguindo, mas esse pessoal que foi se identificando, eles acabam trazendo para você também. Exatamente, porque o tema ele começa a ser mais discutido. O outro fator também que existe é que, à medida que outras pessoas estão influenciando no tema, consequentemente também, isso me força cada vez mais eu avançar no tema. Então, por exemplo, hoje eu tenho que buscar orientação, cursos fora do Brasil, muitas vezes, para trazer coisas novas, né? Porque, assim, cria-se uma expectativa muito grande, entendeu? Então, sobre o meu trabalho. Como lidar com essa expectativa que todo mundo tem com o seu trabalho? É lógico que o seu trabalho é inegavelmente ótimo, a gente conhece, só que como você lida com essa expectativa que você tem sempre que oferecer o melhor? Você sempre tem que oferecer o top? Então, eu tenho para mim que quanto mais eu faço, mais eu posso fazer. Então não importa quão bom tenha sido um evento, quão bom tenha sido a participação de um vídeo, eu vou olhar para aquilo ali e vou falar assim, não, beleza, isso aqui foi bom, tal, foi bacana, mas eu preciso fazer mais. Em relação ao conhecimento transmitido, é a mesma coisa. Né? A gente tem uma escola de negócios e nessa escola de negócios a gente já recebeu dezenas de empreendedores contábeis. E nós temos empreendedores de diferentes níveis. Desde aquele que está no nível na base da pirâmide, e esse, por exemplo, não tem vivência com o marketing contábil, até empreendedores que já têm um trabalho significativo, empreendedores que já performam dezenas de clientes todos os meses para sua carteira, tem uma estrutura de marketing, uma estrutura comercial. Então, o que acontece? Isso me força cada vez mais a estar preparado. Por quê? Porque sempre vão existir pessoas que vão fazer perguntas que você nunca foi impactado antes. Então, ou seja, é um processo de aprendizagem o tempo todo, é um processo que você tem que evoluir, porque essa expectativa faz com que as pessoas efetivamente esperem muito de você. Então, eu tenho consciência da importância do meu trabalho, eu tenho consciência da responsabilidade do que eu vou falar para o meu público.
Porque se uma pessoa, por exemplo, que está começando agora, fala uma coisa, como às vezes eu vejo, uma coisa meio desconectada com uma realidade, mas a expectativa que as pessoas podem ter desse profissional ainda é muito pequena, entendeu? Agora, no meu caso, depois de ter publicado livros, depois de ter realizado tantos trabalhos, tudo isso, a expectativa é grande. Outra, a gente recebe pessoas do Brasil todo aqui. Imagina a pessoa que sai lá de Manaus, alunos meus que saíram do Acre, eles chegam aqui, se não agregar valor para eles, porque eles acabam investindo muito mais para vir aqui do que propriamente num programa participar presencialmente. Sim. Então é uma responsabilidade absurda que eu tenho. Mas eu curto muito isso, porque isso me faz buscar sempre levar o melhor. Entendi. E assim, esse pessoal que você forma na sua escola de negócio e tudo mais, alguns também se tornaram influenciadores de um tempo pra cá. Você acompanha alguns influenciadores? Totalmente. eu tenho pra mim, assim, a maior parte ainda tá falando aí pra base da pirâmide, né? Então vamos imaginar a base da pirâmide do conhecimento. Então quem tá começando no marketing contábil, que ainda tá iniciando o nível de conhecimento, e para quem já tá performando. Então, o que eu penso? Eu preciso saber o tempo todo o que eles estão falando, quais são o tipo de conteúdo que eles estão promovendo, que eles estão levando para o público, para que isso, por exemplo, me permita alinhar o meu conteúdo também. Então, por exemplo, às vezes eu até tenho ideias baseadas numa coisa que um colega desse falou, entendeu? Ele falou um assunto lá sobre tal assunto, pô, bacana o que ele falou. Só que eu vou pegar esse assunto aqui, eu vou destrinchar e vou levar para um outro patamar. Aí eu vou e produzo um conteúdo mais... Você acaba aprimorando o insight que a pessoa teve. Exatamente. Então, um processo de aprendizagem o tempo todo. É claro que quando eu vou aprender sobre, especificamente, a produção de conteúdo mais denso, eu tenho que buscar referências fora. Sim. E onde você busca essas referências para os seus conteúdos, para tudo assim? De onde você tira? Porque você produz muito conteúdo. Muito. É muito, tipo, é absurdo. São muitas ideias, Onde você consegue buscar tudo isso? A maior parte é em áreas relacionadas à área de marketing, mas que não estão diretamente ligadas. Não diretamente ligadas ao marketing contábil. Ao marketing contábil, mas ligados ao marketing. Ao marketing. Ou influenciadores que não estão no Brasil. Então, por exemplo, eu ano passado fiz uma certificação internacional, agora eu estou fazendo uma segunda certificação internacional. Vários programas que eu já participei fora também, para poder buscar um nível de conhecimento diferenciado. E alguns programas que eu participo no Brasil, mas assim, muito selecionado. Eu preciso meio que entender mesmo o que é que vai ser transmitido para ver se realmente aquilo vai agregar. Semana passada mesmo eu estava num programa de 2 dias. Vamos imaginar que ali uns 20% foi uma coisa assim nova ou quase nova. Talvez assim um pouco mais aprofundado sobre algumas coisas e tal. Mas já foi bacana. Porque também tem isso. O conteúdo, claro que nós estamos aprendendo diariamente e tudo mais. Mas o que às vezes a gente fica com dúvida é como é que você consegue tanta coisa nova. Porque por mais que você vá num programa como esse que você foi, não vai ser 100% novo do que você vai aprender. Muita coisa você tem base já. Primeiro, está diretamente relacionado às coisas que a gente testa aqui dentro. Então aqui é um grande laboratório. Porque hoje a gente tem uma área comercial, que tem 3 pessoas trabalhando nessa área comercial, a gente tem um fluxo de necessidade que se aplica ao nosso negócio. Então isso já é um laboratório para nós. Segundo, os meus próprios alunos é um grande laboratório, porque eu mentoro os meus alunos, eu tenho os alunos que vêm aqui nos meus programas, e aí quando eu vejo que alguém está fazendo um trabalho diferenciado, essa pessoa, eu vou estudar um pouco mais do que ela está fazendo. Ontem mesmo, eu estava fazendo um estudo de análise de canais do YouTube, uma análise que eu aplico, que eu mostro no meu programa, mas que me entrega algum insight para eu entender aonde foi que levou determinado canal a performar mais. Entendeu? Ao mesmo tempo também estava falando com um colega, né? Especificamente sobre o caso dele. Ele falou, estou estudando o seu caso, ainda mandei um print para ele. E fiz umas perguntas e tal. Então, ou seja, o tempo todo é absorver insights. E aí esses insights, eles vão dando origem a conteúdos e tal. E o próprio público também te ajuda nisso, porque o público te faz as perguntas. Manda perguntas. E essas perguntas também te ajudam. E também acompanhar. Eu participo de vários grupos do WhatsApp que eu não me manifesto nesses grupos. Eu só assisto o que está acontecendo lá. Vários mesmo. Não me manifesto, não posto absolutamente nada. Mas eu fico pegando as perguntas, porque isso me dá base, por exemplo, para poder entender como é que o público pensa. Então, porque hoje, assim, a sua rotina é uma loucura, né?
Você tem aqui, você tem a sua carreira e tem também uma empresa contábil concomitante a ela. Como você lida com tudo, Anderson? Eu acho que o que eu consegui aprender no decorrência dos anos foi conseguir ter pessoas em volta de mim e muitas dessas pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz o design do site que é muito melhor do que eu, que entende muito mais do que eu, muito absurdamente mais do que eu naquilo. Mas ele não conhece o todo do marketing. Mas aquilo que ele faz melhor do que eu. Eu tenho um editor de vídeo que edita todos os meus vídeos que eu não preciso pôr a mão. Então eu tenho pessoa que cuida hoje da parte de conteúdo. Eu tenho na Tactus a área comercial, o Jefferson faz a área comercial melhor do que eu faria, porque ele só faz aquilo. Então, aí na área operacional eu tenho a Fernanda que cuida da área operacional da Tactus, ou seja, eu consegui fazer um time que está em volta de mim. E esse time me permite, por exemplo, que eu consiga fazer tantas coisas assim. Então, o segredo Obviamente são é desafiador. pessoas. O segredo são as pessoas, são o treinamento que essas pessoas receberam, foi enxergar o potencial das pessoas, você olhar para a pessoa e você enxergar um potencial que nem ela conseguia enxergar. Isso é uma diferença que eu procurei desenvolver. Ainda que eu não sou o melhor gestor de pessoas, mas eu acho que eu tenho essa visão clara. Esse feeling de Esse pessoas. feeling, entendeu? Então, por exemplo, eu não gosto de gerir as pessoas da área operacional e tal, eu nem muito vou na área operacional. Mas eu consegui preparar a Fernanda para esse desafio. E aí ela toca lá. E por aí também vai com as outras áreas. E assim, falando em sentir as pessoas, em acreditar nas pessoas, tem muita gente que faz parte do seu público que é descrente dos seus resultados. Como é que você lida com isso? Bem, como é que pra você, assim, te atinge? Como é que acontece? Toda vez que você vira vitrine, você tem que entender que você vai levar pedrada. Isso faz parte do jogo. Então, se você, por exemplo, for se apegar a alguns questionamentos que as pessoas fazem, não vai fazer sentido no meu trabalho. O que eu faço? Eu sou muito transparente. E as pessoas que vêm participar dos meus programas presenciais, na internet não, mas as pessoas que vêm participar de um programa presencial, eu faço questão de mostrar a realidade do que está acontecendo aqui. Então a gente abre os números, a gente mostra, olha a quantidade de clientes que nós fechamos nos últimos 3 meses. Olha porque esse mês performou mais, porque esse mês não performou. Olha quanto nós perdemos da nossa base. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Dá uma olhada como é que está a operação do comercial. Então quando a gente dá um curso, a gente abre o nosso Pipe Drive, que é uma ferramenta que a gente utiliza do CRM de vendas, abre o Pipe Drive e mostra em tempo real o que está acontecendo. Que você mostra pro cara que exatamente. Que seus números são reais, que seus resultados são reais. Quando o cara olha para a realidade dele, assiste um vídeo meu e fala assim, pô, esse cara tá falando que fecha cliente, que isso, aquilo, aí ele olha para a realidade dele e vê que ele não faz isso, então, ele gera esse processo de descrença, é na hora que ele tá aqui que eu chego e consigo mostrar para ele que isso é possível. Agora, obviamente, para você chegar nesse patamar, você tem todo um processo que você cria antes, que é todo o seu background que você vai criar para as coisas acontecer. Então não é à toa que a gente hoje tem uma demanda grande e não é à toa que a gente ainda vai conquistar muito mais demanda. Por quê? Porque nós continuamos trabalhando. Agora, quando você não faz isso, obviamente você não consegue ter resultados significativos. Da mesma forma também que eu já fui impactado com empresas que tinham resultados muito melhores do que a minha. Mas o que eu fui fazer? Eu fui entender como essa empresa está performando. Para quê? Para que eu pudesse, então, tirar insights que eu pudesse aplicar no meu negócio. Sim, porque essas pessoas descrentes, por exemplo, do seu trabalho, elas não vêm aqui só para, vou lá só para saber que ele está falando a verdade. Não, algum interesse elas têm que ter um pouquinho de fé e falar, não sei se ele está falando a verdade, mas eu vou lá para aprender mais. Sim. Entendeu? Porque é difícil pra gente, por exemplo, vou dar um exemplo genérico, uma pessoa que eu estou querendo fazer um coach de emagrecimento. Pra mim, a pessoa que tá lá falando linda, gostosa e magra, é fácil ela ser daquele jeito. Mas como eu vou ficar daquele jeito? Então é esse processo que vocês trabalham bastante. Exatamente. Aqui também, né? E aí uma coisa que a gente tem que sempre pensar é mostrar como que foi o processo da transformação. Então a gente produz vários cases, desde de empresas que estão começando, empresas que já estão performando, que são empresas que estão ligadas a mim. Quer participar de treinamentos ou quer participar, por exemplo, dos programas de mentoria, para poder ajudar nesse processo, para que as pessoas possam entender
que é possível elas Para elas transformarem o chegarem a um negócio delas. processo para conseguir o fim Exatamente. fazer esse sentido, né? E tem uma forma, assim, uma coisa secreta para o marketing dar certo? Então, uma coisa que o marketing tem é que o marketing não é uma ciência exata. Você pode pegar tudo aquilo que eu fiz aqui, por isso que eu não tenho problema nenhum de falar, de mostrar os números, de abrir, e eu não tenho problema nenhum, porque a pessoa nunca vai conseguir replicar aquilo que eu fiz. Ela pode pegar insights, fazer uma proposta, pode fazer até um trabalho melhor do que o meu. Se ela pegar as campanhas que eu utilizo, subir as campanhas da mesma forma, ela não vai replicar o resultado. E nem eu consigo replicar o mesmo resultado que eu já tive. Sim, como você disse, e outras pessoas. E que outras pessoas tiveram. Por quê? Porque o marketing não é uma ciência exata. Você pode fazer uma coisa hoje, te dá um resultado, amanhã você faz a mesma coisa para o mesmo público e te dá um resultado completamente diferente. Quantas vezes nós falamos, como é que esse vídeo deu tanto resultado para nós? E quantas vezes eu estava postando tanto num conteúdo, numa estratégia, e não deu resultado? Eu já fui fazer eventos, o ano passado mesmo eu fiz um evento descrente, totalmente descrente. Tinha acabado de sair da minha cirurgia, fui fazer um evento, fui de muleta, totalmente descrente, um público que eu achava que não ia performar absolutamente nada para nós, mas fui lá fazer o evento. E deu um resultado absurdo para nós. Muito mais acima da média e de outros eventos que nós gastamos muito mais. Então, ou seja, o marketing não é uma ciência exata. Então, é isso que acontece. Então, não tem uma fórmula mágica. Agora, existem princípios. Existe o princípio do neuromarketing, que você aplica a estratégia de marketing, comportamento do consumidor. Existe o princípio de campanha. Você não sabe qual a campanha que vai dar errado. Não vai dar certo. Mas você sabe claramente o que você pode fazer para dar 100% errado. Tá, entendi. Entendeu? Então, ou seja, você pode fazer certo, você pode fazer errado, que com certeza vai dar errado. Então, existem princípios, e isso é uma coisa que é difícil de entender. Porque o marketing não é qualquer um que faz. E essa é uma coisa que tem que ficar claro. Então, você tem que estudar muito para você saber fazer marketing. Porque as estratégias que você utiliza de marketing são variadas. O que a gente vê bastante você utilizando são vídeos e tudo mais. Essa é a melhor estratégia de marketing? Não necessariamente. O vídeo, obviamente, o nosso cliente hoje, ele é impactado muito pelo vídeo. Hoje, em mais de 90% dos casos, mais precisamente em 93% dos casos hoje, o nosso cliente que passou pelo nosso funil de conversão, ele foi impactado por um vídeo. Porém, o vídeo ele é parte de um processo. Quem enxerga somente o vídeo está vendo somente um pedaço. Ele não está vendo tudo que está por trás do vídeo e tudo que a gente faz de apoio ao vídeo, que faz uma grande diferença. Mas, obviamente, o vídeo é uma estratégia. Então, seria o vídeo concomitante a todas as outras estratégias que você explica nos seus programas e tudo mais. Que, imagina, é um material enorme, denso. E, como você mesmo disse, desse negócio do marketing, muito estudo, teste, paciência, persistência, né? E o que você diria hoje para uma empresa contábil que ainda não está fazendo marketing contábil, que ainda está, vamos dizer, um passo atrás? Bem, se essa empresa contábil ela tiver 3 anos de existência, eu diria que ela está 3 anos atrasada. Se ela tiver 15 anos, ela está 15 anos para trás. Porque assim, não tem como você falar que você não faz marketing nenhum. À medida que você recebe uma indicação, isso é uma estratégia de marketing. Quer seja consciente ou não, quer seja estruturado ou não, porque até para você ter indicação você pode estruturar isso, mas é uma estratégia de marketing. Tem que fazer como chegar lá. Exatamente. O que ocorre é que você pode fazer um marketing muito mais efetivo. E é esse marketing efetivo que vai diferenciar as empresas que vão ter sucesso no futuro. Entendi. Muito obrigada, Anderson, pelo nosso bate-papo, viu?